Às vezes, quando você vê um nome na Bíblia, pode imaginar automaticamente essa pessoa e lembrar a história que a acompanha. Mas quando você vê o nome Mefibosete, provavelmente sua resposta é: quem é? Na verdade, existem dois Mefibosetes mencionados na Bíblia. Esse é o Mefibosete menos conhecido. Ele era filho de Saul com Rispa, sua concubina. Ele foi um dos indivíduos entregues por Davi aos gibeonitas para serem executados. O texto bíblico onde ele é citado está em 2 Samuel 21, versículo 8. Como no versículo anterior do mesmo capítulo, o Mefibosete mais conhecido também é mencionado. Muita gente acaba confundindo esses dois personagens e não percebendo a diferença entre eles. Mefibosete, filho de Jonatas. Esse é o Mefibosete mais conhecido da Bíblia. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul, e evidentemente sobrinho do outro Mefibosete já citado. Sua história é marcada por tragédias e frustrações. Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai e seu avô morreram em batalha. Quando sua ama recebeu a notícia sobre a morte do pai e do avô do menino, tentou fugir apressadamente com ele, mas ela acabou deixando o menino cair de seus braços, fazendo com que Mefibosete ficasse aleijado dos 2 pés. Depois desse episódio, Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar em Gileade. Mefibosete realmente ganha destaque quando Davi já está estabelecido como rei de Israel e se lembrou de sua amizade com Jonatas. Então ele perguntou se ainda havia restando alguém na casa de Saul, porque ele poderia mostrar lealdade e honra a essa amizade. Na ocasião, Ziba, servo da casa de Saul, informou o rei Davi sobre Mefibosete. Então imediatamente Davi mandou buscar Mefibosete em Lodebar. Ele entregou ao filho de Jonatas as propriedades de Saul, permitindo que ele sentasse diariamente à mesa do rei. Davi também ordenou que Ziba fosse seu servo, mas Mefibosete foi traído por Ziba. Ainda no livro de 2 Samuel, temos o relato da traição de Ziba, no tempo da revolta de Absalão. Absalão esse que já temos vídeo aqui no canal e você pode também estar assistindo. Naquela ocasião, Davi havia fugido de Absalão e Ziba foi ao seu encontro, levando provisões necessárias para aquele momento difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou para acusar falsamente a Mefibosete. Ele disse a Davi que o neto de Saul estava cobiçando o reino. A princípio, Davi acreditou na mentira de Ziba e deu a ele tudo que pertencia a Mefibosete. Mais tarde, quando Davi retornou depois da morte de Absalão, Mefibosete tratou de ir ao encontro dele para se defender e provar sua inocência. Ao chegar à presença do rei, Mefibosete foi questionado por aquele ocorrido. Então, ele teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Mefibosete contou que havia pedido que Ziba selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi. Porém, Ziba deixou para trás e arquitetou um plano para acusá-lo de traição. Durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, Mefibosete se lamentou por ele profundamente, conforme o costume da época. Isso significa que ele ficou sem lavar os pés, não lavou suas roupas e nem aparou sua barba. Essa foi uma atitude de clara fidelidade ao rei Davi, mostrando que em nenhum momento ele compactuava com o plano de Absalão. Após conhecer a versão da história dada por Mefibosete, Davi acreditou nele, porém ainda assim propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba. Surpreendentemente, Mefibosete abriu mão de toda aquela herança. Ele deixou com que Ziba ficasse com todos os bens e mostrou que sua preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi. No diálogo com Davi no capítulo 19 do livro de 2 Samuel, podemos perceber o tipo de caráter que Mefibosete tinha. Os relatos sobre Mefibosete terminaram no episódio em que os membros da casa de Saul foram executados pelos gibeonitas. Naquela ocasião, Davi o poupou de ser morto juntamente com 7 outros familiares de Saul, incluindo seu tio, que também se chamava Mefibosete. Apesar da história de Mefibosete ser muito utilizada em pregações e canções, poucas vezes essa história é contada corretamente. Normalmente, a partir da história descrita entre os capítulos 16 e 19, jamais é lembrada pelos pregadores e compositores. Infelizmente, as pessoas se lembram da história de Mefibosete apenas nas pregações sobre prosperidade. É fácil pregar sobre um homem aleijado que foi tirado de um lugar de esquecimento para receber uma herança real. É fácil falar sobre um homem que de repente recebeu uma posição privilegiada. Difícil parece ser pregar sobre o mesmo homem, aleijado que, tendo sido traído por seu servo, mesmo sendo inocente, se viu obrigado a dividir sua herança com o servo traidor.
Mais difícil ainda é pregar sobre sua atitude em abrir mão de todos os seus bens materiais e não se importar que seu inimigo ficasse com tudo que era seu. Realmente a história de Mefibosete proporciona um grande sermão que traz importantes lições, mas definitivamente o foco dessa história não é sobre prosperidade, mas sobre o caráter de um homem que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia voltado à sua casa. Se você gosta de histórias bíblicas como essa, fique à vontade para assistir mais vídeos nesse canal. Se sentir que vale a pena, deixe seu like e até a próxima. Que Deus te abençoe.